Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fala, Matheus. Tudo certo? Tudo certo, confrade? Você, como é que tá? Tô bem. Como é que foi sua semana? Foi boa, e a sua? A minha foi puxada, foi tensa, foi cansativa. Mas estamos vivos. O importante é que nós tá aí, né? E aí, Lília, tudo bem? Tudo bem, meninos? Prazer estar aqui. Eu veio o convite. Muito obrigada. O prazer é nosso. Hoje a gente está com a convidada Lília. É Lília ou Lilian? Lilia, sem M, sem N, Lilia. sem nada. É difícil, né? Pronunciar, porque às vezes na maioria das vezes sai o N. espontâneo, né? Na verdade, todo mundo fala Lilia, mas todo mundo escreve Lilian. A Fala. primeira vez eu escrevi Lília. Quem passou seu contato foi a Aline, aí eu falei assim, é Lília ou Lília? Acho que no Nem a contato Aline dela tá sabe. Lília. É. Aí quando sabe, agora aparece, né, o nomezinho na foto de perfil da pessoa, aí eu fiquei confuso, mas É Lilia. depois que eu Lília. chamei de Lília normal, você não falou nada, eu falei, acho que é Lília mesmo. E o meu nome ainda é composto, minha gente. É. Ó, isso aqui é só os íntimos, então fica ligado, galera. Meu nome é Lilia Gustani. E eu odeio esse Gustani. Caraca. Gustani? É de outro país esse nome? Aí todo mundo acha que eu sou chique, né? Que é um sobrenome italiano. Aí as pessoas perguntam, nossa, você é descendente de italiano? Claro, sou. Entendeu? Sou. Ah, Mas então tá- não, é um nome composto. E olha a curiosidade, a minha mãe queria que eu chamasse Gustani Cristine. Nossa, hein? Aí meu pai falou, não, eu não dou conta nem de falar, vamos botar Nossa, Lília a Tomé Gustani. tem irmãos também? Eu sou filha única. Na Eu verdade, sei que deu logo essa sorte de que esse nome. Não, mas o meu nome também seria... Meu nome é Ebert, né? Eu já acho meio difícil, mas eu não acho ruim não, meu nome. Ótimo. Mas seria Wesley, meu nome. minha nossa. Não sei o que diabo aconteceu. Desculpa até o seu nome. Mas, porque minha mãe deu essa dúvida também, quem controlou ela foi meu pai. Gente, como pode, Mas né? bom mesmo é os apelidos que ele tem, que a mãe dele chama ele. É. Fala um aí. O meu mais íntimo mesmo é Betinho, meu apelido. É muito bom. Ai, Mas o muito que minha mãe chama é Bebel. É porque bom, minha é mãe bom. tem demais. dessa. Toda hora ela inventa um apelido diferente, ela tá ali conversando e ela é bem Toda vez que a carinhosa. gente chega lá pra chamar ele, ela sempre vem com um apelido Você é o novo. filho mais novo? Sou o último que veio ao mundo. O caçula. Bem mimado. Mas e aí, como é que você tá? Eu tô bem, gente. Eu tô bem. Eu tô de férias. Tô feliz pra caramba. Suas Quanto férias tempo de começou férias? quando? Começou no início de setembro. 20 dias? 15 dias. Porque como eu sou da área da saúde, então a gente não parou em nenhum momento, né? Eu não tive aquele prazer ou desprazer, não sei, de ter home office. Então, eu trabalhei, acho que até o dobro do que se a gente não tivesse... Eu acho que é no desprazer home office, porque você engorda mais, fica bem mais disperso, porque você quer resolver uma coisa que não tem nada a ver com o serviço, porque você tem um tempinho, você vai, acho que o chefe não vai saber que eu tô resolvendo começo. isso. Fica um pouco entediado também, É. né? Só que em contrapartida, você tá na ativa ali no meio de uma pandemia é bem tenso, né? Foi bem intenso, gente. Foram dias assim... Você tá logo no Hospital de Santa Maria, né? Você viu muita coisa lá? Muita, a gente foi referência. Nós somos até hoje em atendimento a pacientes, né, com corona. E eu vi muitas pessoas morrerem. Eu fui a quem último conversou com várias pessoas. Então, assim, eu fico muito chateada e muito triste de ver representantes governamentais, de verem pessoas do meu dia a dia falarem que é apenas uma gripe, né? Porque eu vi pessoas morrerem, assim, não só uma, são incontáveis. Porque, inicialmente, eu atendia os óbitos e depois a gente passou a entrar mesmo na ala, né, a conversar com aqueles pacientes. E é um cenário, assim, de guerra. Mas o que exatamente vocês conversavam com uma assistente social? Então, matar a curiosidade de vocês. Eu sou assistente social, eu formei pela UNB, formei em 2016. E aí, inicialmente, eu comecei a trabalhar na Previdência, né? Com idosos que se aposentavam, com pessoas que precisavam de auxílio-doença. Isso lá no meu município. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui no DF e eu vim. No hospital, o assistente social ele faz as orientações que são necessárias para que o usuário, né, daquele serviço de saúde consiga acessar os benefícios que ele tem direito. Então, não estou ali fazendo caridade, como muita gente acha que é. Eu estou ali para que o usuário final ele tenha direito a esse benefício.
Então, por exemplo, o paciente COVID morreu. O que eu faço ali enquanto assistente social? Se ele é um paciente que se adequa aos direitos dele, né, os pré-requisitos para acessar esses benefícios, eu lhes informo o direito. Então, o paciente COVID morreu, o familiar vai lá e fala, Lília, o que eu faço agora? Porque eu não tenho dinheiro, eu estou desempregada, o meu marido entrou nessa e ele era autônomo, a gente não tem dinheiro. Então, eu explico para ela como é que ela vai fazer para acessar o benefício do sepultamento social, que é um benefício do governo, né, do Estado, para que essa família consiga enterrar essa pessoa de forma adequada. Isso é uma das coisas que eu faço lá dentro. Uhum. A minha área lá dentro é de materno-infantil. Então, eu lido muito com o direito da criança e do adolescente. E é um trabalho muito bacana. Mas é muito desgastante. Então você está envolvida diretamente com crianças e... Com criança e adolescente. Mas assim, o que curioso. exatamente vocês conversaram? Pode ser revelado que você entra na ala da pessoa, do paciente, para poder falar com ele? Então, o nosso principal objetivo lá dentro era coletar informações básicas para que a família dele tivesse acesso às informações dele ali dentro. Então, eu atendo um paciente COVID, na maioria das vezes ele não consegue conversar com a gente. Então, a gente ia falando, olha, você dá ok, ou você faz um joinha para baixo para dizer que não. E aí, as informações principais, assim, trabalha, carteira assinada, porque se for carteira assinada e ele sair dessa, tem um auxílio-doença que eu preciso prestar orientações. Uhum. Mora aqui no município, mora em outro lugar, a gente já pensando num translado, caso seja necessário. Ou telefone, você consegue pelo menos me falar um telefone de cor para que o médico ligue para a sua família? Então, eram dados muito precisos e rápidos, que a maioria deles não conseguem conversar tanto tempo, não conseguem conversar ao mínimo que se quer. Esses direitos são para cada idade ou são universais, esses direitos? Depende muito de quais direitos, assim, sabe? Depende, alguns direitos eles são acessíveis só por quem trabalha de carteira assinada. Outros benefícios eles são acessíveis para todo mundo. Outros benefícios são particulares para crianças e adolescentes. Então, depende muito do público, da faixa etária, da renda dessa família. Então, esse primeiro contato é a gente quem faz, sabe? Por isso que é um trabalho bem bacana. Você que escolheu mesmo seguir a área de crianças ou foi o que apareceu? Não, gente, foi a minha chefe que me colocou. Eu acho o máximo, vamos trabalhar. Mas assim, você que está ali à frente como assistente social, você vê que as pessoas realmente são bem desvalorizadas, né? Que tem muita pobreza, muita pessoa que não tem nem conhecimento dos direitos que ela pode ter. A maioria delas. E eu acho também, e aí trazendo para o trabalho vicentino, né? Eu ando batendo muito na tecla lá com a minha conferência e com a própria sociedade, que é o quê? Quando a gente vai fazer visita, o objetivo é a gente manter aquela família ou a gente fazermos com que ela melhore, né? Porque a partir do momento que eu informo a ela os direitos que ela tem, acesso, que ela pode vir a ter acesso, então eu estou ajudando também para que ela melhore enquanto família, enquanto mãe de família, pai de família, enquanto os filhos. Então, os direitos básicos, assim, os benefícios básicos que a família pode ter acesso, a gente, enquanto vicentino, precisa falar isso durante as visitas, sabe? Uhum. E é importante, muito importante a gente saber disso. Eu estava até conversando com os meninos lá da minha cidade, assim, da gente, de repente, montar uma cartilha que a gente consiga divulgar, para que seja o mais simples possível para indicar para as nossas famílias assistidas quais são os direitos e benefícios que elas têm acesso, sabe? Você já resolveu muito caso de família assim, sendo assistente social, ou você não costuma misturar? Já na outra conferência, porque foi bem assim, quando eu voltei de Brasília, né, que eu voltei para Formosa, já tinha terminado a graduação, eu tive que mudar de conferência por conta dos horários. Uhum. E aí, na minha antiga conferência, que ainda não era a época do Diego, eu fiz muito isso, de fazer a seleção das famílias e falar, vai até tal lugar que você tem direito a tal benefício, você vai conversar com a assistente social de lá e vai dar entrada. Então, eu fazia muito isso.
Nessas minhas famílias atuais, por incrível que pareça, elas já estavam organizadas, sabe? Elas já sabiam que tinham direito ao Bolsa Família, elas já tinham inserido a criança nos programas necessários. Então, tá bem tranquilo, assim. Mas assim, no hospital, às vezes dá aquela vontade de falar assim, caraca, eu vou, tipo, querer resolver o problema daquela pessoa de tão... Dá muita vontade. Gente, dá muita vontade. Tem pessoas lá que elas batem o pé e falam, eu não vou embora deste hospital porque não tem como eu ir embora. Eu não vou embora deste hospital porque se eu chegar em casa eu vou sentir fome. E aqui eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, eu tenho lanche da tarde e eu tenho jantar. E, assim, são pacientes, e é muito engraçado que eu comentei isso até lá em casa. Eu atendi a mãe de uma criança que ela ficou um tempão com a gente lá, e ela chegou magrinha, e ela saiu de lá gordinha, muito bonitinha. Eu falei, gente, que gracinha, a senhora tá gordinha. Ela, minha filha, lá em casa eu não como, aqui pelo menos eu comi. Eu vou embora de coração partido. Caramba. Muito triste, né? Muito triste, cara, muito triste. Mas assim, você é uma pessoa emotiva, você consegue ser fria nesses momentos? Que, por exemplo, eu cursei uma época, né, formei, né, mas não estou atuando porque eu não curti muito, nutrição. Só que eu fiz umas visitas no... Chique, Eu né? queria muito. Eu fiz visitas no Agarram. É massa essa história. E aí, tipo, a gente conheceu várias outras. Só que eu falo massa por conta do jeito que as pessoas conseguem ser frias. A gente entrou na ala das pessoas que têm câncer, né? E aí a nutricionista falou pra gente, ó, a missão de vocês é falar pra eles que eles estão na dieta zero. Porque eles vão ter exame, alguns vão ter cirurgia no dia seguinte, então a partir de agora não pode comer nada, nem beber água, enfim. Alguns podem, outros não, né? E aí, pra mim, tipo, foi uma missão muito complicada, muito dura, porque você chega na pessoa e a pessoa tá morrendo de fome, porque ela acabou de acordar, não vai poder comer nada. Porque no outro dia ela tem um exame para saber o que ela tem, se ela vai conseguir sobreviver, se ela vai conseguir tirar aquele tumor. Então tem que ser uma pessoa bem fria mesmo. Você consegue ser desse jeito? Então, inicialmente eu não conseguia. Logo que eu entrei no hospital, eu não conseguia. Eu levava todos os problemas dos meus pacientes, dos meus usuários, pro travesseiro, assim. E aí eu estava ficando muito adoecida, real oficial. Então, agora, com a experiência, com a vivência, com os anos que eu estou lá, eu consigo. Eu consigo dar uma notícia ruim, eu consigo fazer as orientações que são necessárias, eu consigo ouvir o problema daquela família e eu consigo não levar para o travesseiro. Porque, infelizmente, eu sou uma só. E eu não consigo resolver. Olha, no meu setor, são mais de 400 atendimentos por mês. Caramba. Como eu faço isso sozinha, né? Se eu for levar o problema de todo mundo para o travesseiro, eu não consigo. Aí você não vai nem poder mais ajudar eles, né? É. Você que vai ser... Como você falou, você que vai se adoentar, né? Muitos profissionais da saúde ficam doentes, assim. Depressão, Sabe essas uma coisas. coisa que é legal? No ano passado, essa história eu acho que quase ninguém sabe. No ano passado, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu sempre fui uma pessoa muito regradinha, muito certinha, com dieta, com treino, com tudo na minha vida. E aí, no ano passado, por um problema pessoal, meu pai teve um infarto. E aí ele precisou ficar no hospital de base 20 dias internado. E aí eu trabalhava, na época eu trabalhava todos os dias no Hospital de Santa Maria. Então eu trabalhava todos os dias durante o dia e dormia à noite lá no base com ele. E era uma cadeira daquelas de boteco. Uhum. E aí o Diego depois que comprou uma cadeira de praia, melhorzinho, um pouquinho assim. E aí aquilo me fez sair da minha rotina de treino, de alimentação e tudo mais. E aí eu dei um leve surto. Compreensível? Sim. Dei um leve surto. Você sai da sua rotina e já não... Dei um leve surto. Na época não foi tão leve, aí eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E aí muita gente olhava sem me entender, muita gente olhava com aquele olhar de, pô, você é da igreja e está com síndrome do pânico. E aí eu fui relevando, porque em algum momento da minha vida eu também já pensei assim. Porque quando não é a gente passando pela situação, fica tão fácil falar, né? E aí eu engordei, gente, vocês não estão entendendo. Eu engordei, tipo, 10 quilos, assim. O que vocês estão me vendo agora sou eu carregando minha marmita para tudo quanto é lado,
para ver se eu volto ao que era. Mas aí, atualmente, eu parei de tomar a medicação que o psiquiatra me passou naquela época. Estou bem melhor. Eu ainda sou uma pessoa ansiosa, mas eu estou bem melhor assim, sabe? Então, isso me fez mudar algumas coisas de perspectiva, sabe? Uhum. E o trabalho me ajudou muito a ser essa pessoa ansiosa, porque eu fico assim, eu queria resolver o problema de todo mundo, eu queria fazer mais por aquela família, eu queria fazer mais por aquela criança, eu queria... Entende que eu vou meio que dando... Você vai absorvendo tudo pra você. É. Teve uma época que eu acho que eu fiquei desse jeito, mas foi aqui dentro. Não cheguei a ter nenhuma doença assim, mas foi até a época da Dona Lúcia, né? Tipo, eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava, então eu conseguia resolver tudo. Toda vez eu estava aqui na igreja, que era minha segunda casa, né? Tava aqui toda vez. Aí eu comecei a trabalhar em Águas Claras, né? Até hoje no mesmo emprego, eu trabalho com seguros. E aí... Tu largou a nutrição. O dia todo. Hã? Tu largou a nutrição. Não gostei. Ai, meu Deus. Não gostei. Aí... Assim, eu caí de paraquedas em nutrição. Sabe quando você termina o ensino médio, você tem que arrumar alguma coisa para fazer? Aí eu não procurei outra coisa, não fiz Enem, aí eu falei, apareceu nutrição, eu falei, vou fazer, vai que é uma experiência que eu curto, porque, tipo assim, eu gosto de educação física. Então, pode ser que eu levasse nutrição esportiva, né? Mas aí eu não curti não, porque é muita coisa, aí você tem que... Mas, enfim. Aí tem que estudar. Aí, comecei a trabalhar, e a gente tinha umas famílias aqui, que na época era a Juliana e tal. A gente pode falar porque uma já não está mais entre a gente, a outra já também não é mais assistida. Enfim, mas é porque a gente tem essa intimidade deles, enfim. Aí era uma época que eu estava assim, muito focado na conferência, querendo resolver tudo, porque o meu presidente na época, ele estava também afastado por motivos de estudo e trabalho, né? Que ele estava focado em fazer concurso, então ele deu uma afastada. E a nossa vice-presidente já tinha saído vice-presidente na época já tinha saído da conferência, ele não fazia mais parte. Tava um caos. E aí ele não elegeu ninguém para ser vice no lugar dessa pessoa que saiu. Ou seja, eu meio que fui o braço direito dele, só tinha eu e a secretária, que foi os únicos que sobrou da mesa dele. O tesoureiro saiu, o vice-presidente ele não elegeu ninguém, enfim. Então, comecei a absorver todos os problemas para mim, tudo que aparecia na conferência eu queria resolver. Bem a maioria eu resolvi. Tenho um maior orgulho de dizer isso, consegui resolver, consegui atribuir a conferência para resolver. Só que no final eu que fiquei mal, entendeu? Porque, tipo assim, a gente ficou com aquela sensação de, nossa, eu queria fazer mais, eu poderia ter feito diferente, se culpando por alguma coisa que não é culpa sua, entendeu? Então você fica meio assim, caraca, eu acho que eu quero um tempo, porque talvez isso não seja para mim. Você fica até com esse pensamento, entendeu? E é isso aqui, graças a Deus, depois a gente foi se recuperando, a gente tem, igual a gente falou sobre a amizade, em algum podcast a gente falou sobre a amizade, que era importante ter amigos, né? Acho que foi no nosso. Também, acho que no da Larissa também a gente falou. Então, realmente, isso se confere, porque se não fossem as amizades que a gente tem para poder falar assim, não, acalma mais um pouco, deixa a gente fazer por você agora e tal, enfim, isso ajuda bastante. Então, o problema da minha vida no ano passado é que quando isso surgiu, a pandemia veio logo em seguida, né? Então, assim, os meus amigos... E aí eu vou trazer um pouco do que eu acredito para vocês, assim. Eu acredito que a gente é fruto daquilo que a gente vive e das pessoas com as quais a gente convive. Então, quem eu escolho para estar do meu lado, quem eu escolho para ser meus amigos, são pessoas que eu falo assim, poxa, se acontecer qualquer coisa, eu sei que eu estou em boas mãos. Eu sei que essa pessoa é a melhor que poderia estar do meu lado. Eu não escolho qualquer pé rapado para estar do meu lado, para ser meu amigo. Companheiro de farra, né? Com perdão da palavra, né? Porque na hora do vamos ver, ele é o primeiro a correr. Então, os meus amigos, como são muito conscientes, assim como eu, eles também falaram, opa, é pandemia, vamos ficar na minha, vou ficar aqui quietinha. Então, não era meus amigos não são aqueles que estavam no auge da pandemia saindo para curtir balada. Então, como eles eram assim, e eu continuei trabalhando, então eu fiquei um pouco afastada dos amigos, de todo mundo, naturalmente, né? Uhum. Então, aí, além do BO, síndrome do pânico, dessa ansiedade, ainda teve a pandemia para aumentar esse quadro. Mas nada como um dia após o outro. Conseguiu superar, né? Nada Isso é como um importante. dia após o outro. Eu esqueci, foi na época do Jerry, não foi da Dona Lúcia. E aí que ele fala... porque nessa época o assistido faleceu.
E aí, por isso que foi a correria, entendeu? Ele também ficou envolvido no meio da história para poder resolver as... Então, ele sabe como é que foi uma correria imensa pra gente resolver tudo. A gente vestiu, porque ele não... Ele não tinha nem- Aí tem um não caso, tinha nem família. é um caso de assistente social, exatamente. A gente conversou com o assistente social, a gente teve que ir no CRAS, porque Aham. ele era uma pessoa que morava na rua. Aham. E por um acaso da vida, ele parou uma vez na porta de casa de uma nossa assistida, que passou a ser nossa assistida. Ela não era nossa assistida ainda. Ela tinha precisão, ela tinha os filhos dela, mas ela nunca tinha pedido ajuda aqui na igreja porque ela não sabia. Entendi. E aí uma vez ele parou na porta da casa dela, deitado lá machucado, estava bêbado, acho que ele tinha apanhado na rua. E ela acolheu ele dentro da casa dela e deu moradia para ele. Então meio que ele se tornou da família. E aí ele descobriu que tinha ajuda dos vicentinos, veio, cadastrou aqui o nome dele certinho, a gente fez a sindicância e passou a acompanhar ele e ela, porque eles faziam parte ali da mesma casa. Então eles partilhavam a cesta e tudo mais. Caramba, que legal. E aí, acho que 2 visitas, 3 visitas depois, ele sumiu. E aí a gente começou a correria de ligar nos hospitais para saber se ele estava no hospital, ajudando ela, né? Porque ela acolheu ele, mas tipo, meio que se tornou parte da família dela mesmo, porque ela começou a chorar, ficou preocupada, pedindo nossa ajuda para ir atrás dele, porque ele tinha sumido. Caramba. Aí a gente achou ele no Agarram. Ele veio a falecer, infelizmente ele tinha HIV. E aí, por decorrência de outras doenças, ele veio a falecer. Mas deu tempo de praticamente estudar a conferência e visitar ele e tal. E aí, quando ele faleceu, como ele não tinha família, só podia ir a família lá, né? E como a família dela também era bem mais pobrezinha e tudo mais, ela trabalhava essa parte de reciclagem, então ela não tinha tempo para estar indo lá no hospital. A gente se responsabilizou para resolver toda a papelada com o juiz, com essas coisas, para conseguir desenrolar o enterro dele, né? Então a gente foi no CRAS, falou com o assistente social, foi negócio de jurídico lá para poder fazer as coisas dos documentos. E teve até que vestir o corpo, porque lá no... Não no IML, né? Lá na geladeira do Agarram, lá que ele estava na parte lá do... É necrotério que fala? É, né? Acho que é aquela Isso a parte. gente chama de anatomia, não sei se é... Ele tava dentro daquela geladeira onde ficam os corpos, né? Para poder conservar e tal. A gente foi e teve que vestir. Aí fizemos o enterro e tal, mas foi uma época, assim, bem tensa para mim, porque eu tava, tipo... Foi um baque, a gente nunca imaginava que ia perder um assistido, entendeu? Então, ter que estar ali totalmente envolvido. Mas acaba que, no fim, serve para realmente mostrar se você quer estar aqui ou não quer, entendeu? Acho que foi isso que eu defini. Mas, enfim, saindo desse assunto triste... Amei, O climazão chega a ficar bem pesado. Mas, saindo... Mas, assim, é tão interessante... Quando a gente imaginou que a gente faria isso em algum momento, né? Faria o quê? Às vezes a gente não... De acompanhar uma pessoa e ela vir a falecer, e a gente fazer todo esse rolê de sepultamento e tudo mais. Porque eu fico pensando assim, às vezes nem na família a gente faz isso, ou não precisaram da gente para fazer isso, e a gente está fazendo por outra pessoa. Porra, que B.O. Eu fico assim, de cara. Mas Muita coragem, né? É isso. É bem complicado, Vestir pai. um corpo. Foi. Infelizmente, a gente está com esse costume de perder uns assistidos. Já teve outra que faleceu. Mas foi mais tranquilo, foi, inclusive, né? ela estava no Hospital da Santa Maria. Não sei se você chegou a... Ai, Mas era mais idosa, acho que você não teve contato. não, provavelmente ela estava em outra clínica. Pois é. Lá são muitas clínicas. Mas isso que eu queria perguntar agora. Vai ser uma pergunta meio polêmica. Mas os médicos realmente lá dentro do hospital público trabalham? Trabalham, gente. Assim, eu não posso... Eu entrei com a mesma opinião que você. Mas, assim, eles trabalham muito, de verdade, assim. E antes da gente ser um profissional, é aquilo que eu estava conversando com vocês antes do começo da gravação. Antes da gente ser um profissional, a gente é um ser humano. Né? A gente foi formado por uma família que pensa assim ou assado, a gente passou por uma escola que moldou a gente passou por uma graduação, a gente tem amigos que a gente vai pegando opiniões deles e formando a nossa. Alguns médicos, eles são extremamente dedicados. Assim. Eu trabalho com alguns médicos que eu falo assim, caramba, se algum dia eu precisasse ficar internada, era esse que eu queria para me atender. Que são completamente humanizados, que a gente chama na área da saúde, né? Que é um profissional humanizado, que está preocupado não só com a doença do paciente, mas está preocupado com a rede de apoio, como é que vai funcionar. Tem outros profissionais que são tão bons quanto, mas eles não são tão preocupados assim. E vem de uma formação, está tudo bem. Mas a parte do trabalhar, de fazer o que ele está sendo pago para fazer, eles fazem muito.
fazem muito bem. Tá, então tirou nossa dúvida. Mas tem alguns hospitais que eu acho que não trabalham. É, Né? Porque eu acho que pode acontecer. Fica isso aí no ar. Vamos... Eu acho que pode acontecer. vai de profissional para profissional, né? Mas É. ali eu também falo da minha clínica, né? Porque como eu disse para Isso. vocês, são várias, eu estou distribuída em uma. Mas aqui eu tô, eles trabalham muito mesmo. Atualmente você mora lá em Formosa e trabalha aqui, né? É um rolê. É, É um rolê, gente. Agora eu estou trabalhando de plantão. E aí eu trabalho 3 vezes na semana. Eu saía todos os dias 4 da manhã e voltava. Pegava todo aquele engarrafamento ali que vocês estão imaginando, do Colorado, de Sobradinho, de Planaltinho. Eu fui uma vez só no Colorado. eu sei por onde que é Ai, ali, vou ter porque... que levar vocês para dar um rolê pro lado de lá. Uma vez é porque a gente foi conhecer uma chácara lá. Pois é, tem um engarrafamento sinistro ali. E aí eu ia todos os dias 4 horas da manhã, saía de casa e voltava todos os dias. Então eu chegava em casa lá pelas 8 da noite. Aí agora não, eu vou 4 horas da manhã, mas eu fico com uma amiga numa casa. E aí eu volto só no final do plantão, lá pelo 3º dia. Aí ficou bem melhor. É de 4 às 8 que você trabalha? Não, eu faço plantão eram para ser 10, mas acabou sendo 12. De 7 às 7. De 7 às 18. Não é naqueles 24,72 que eles chamam, não, né? Não. Ai, quem dera. Que nesse o pessoal trabalha só 2 dias praticamente, né? Pra mim, não. A gente faz 30 horas semanais. Entendi. Mas, enfim, como é que você conheceu a sociedade nesse rolo todo? A gente não perguntou isso. Como é que foi o... Então, a sociedade, eu e a sociedade, eu não sei dividir muito bem. Na minha família, eu sou filha única, mas a minha mãe tem irmãos, né? Então, eu tenho 2 tios homens, uma tia e a minha mãe. E um dos meus tios, os meus avós maternos, eles sempre foram muito, muito católicos. A minha avó era daquelas que todo dia antes de dormir botava os meninos um do lado do outro e vamos rezar o terço. Vamos para as rezas da fazenda lá, vamos para a missa, vamos ouvir a missa no rádio, porque não era muito difícil. E aí, a minha mãe é daquela que vai na missa. Desviou É igual a minha mãe. Desviou um pouquinho. A minha tia é daquela que participa da missa pela televisão. Um dos meus tios... Vai quando ele dá. foi para a igreja evangélica. Então... E esse outro meu tio, que é onde eu quero chegar, ele é extremamente católico, muito católico. E ele é uma pessoa que, para mim, não sei, ele é uma pessoa ímpar, assim. E aí ele começou na sociedade há muitos anos, e aí ele via que eu era tão interessada nas coisas de Deus, da igreja, e me trouxe logo muito novinha. Eu lembro que quando eu entrei na catequese, eu já entrei na sociedade. Só que eu já entrei numa conferência de adulto, que naquela época era nada misturado. Era tudo misturado. Não era nada separadinho, né, como é hoje. E aí, até hoje, quando me perguntam, Lília, quando você entrou, eu não sei. Porque eu e sociedade... Foi bem espontâneo, né? É tudo a mesma coisa. Assim. Enquanto eu me lembro, enquanto gente, eu tô lá. Então, faz muito tempo. Mas você entrou direto para CCA? Não tinha. Nem a tinha. gente não fazia essa divisão de CCA, de conferência de jovens. Já sabia, nada. porque ela tinha falado isso no off, mas tem que falar pra Matheus tá ligado no Eu prestei atenção nessa Porque parte. na sua eu tava coisando aqui Viajando. o microfone, mas pode falar agora que a galera vai saber. Não tinha naquela época CCA e nada disso. Então, eu já entrei junto com o meu tio na conferência dele e participava junto com ele das coisas. E como que aconteceu de você ser coordenadora de CCA? Você já participou de alguma CCA antes de passar para essa coordenação? Gente, que rolê. Não participei de nenhuma CCA, não. Nunca teve CCA em Formosa? Não, aí, o que acontece? Quando eu fiquei esse tempo aqui em Brasília, fazendo a graduação, eu vi que estava rolando uma movimentação lá em Formosa com relação às conferências de crianças e adolescentes. E aí a Miriam, uma pessoa muito querida, ela assumiu essa coordenação. Quando me chamaram para a coordenação de CCA, já haviam muitas CCAs. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Conselho Central de Formosa é um conselho que abrange muitas regiões. Então, a gente tem CCA, conferências e CCAs
nos municípios que estão em Minas Gerais, nos municípios Caramba. muito longe, em Tocantins, nos municípios de Goiás, lá para o lado de Campos Belos, Isso é o Conselho Central, né? o Conselho Central de Caramba. Formosa. E aí Sabia dessa? é Não. muito longe, assim. Tem conferência que tá, tipo, a, sei lá, 900 quilômetros de distância de mim, Não, sabe? fico imaginando ir lá pro Tocantins, É, fazer visita de barco. é muito longe. É muito Caramba. E como é que você faz pra ir? Não Então, vou. não vou. É por isso que eu falo pro Sábio. O Central de Formosa é um negócio assim à parte. Porque eu preciso de muita gente de confiança do meu lado para eu conseguir coordenar minimamente. E aí foi assim, o Divino, que inclusive ele já foi presidente outras vezes, ele me chamou para assumir a coordenação de CCA quando ele resolveu, né, foi eleito presidente da sociedade. Só que por um motivo pessoal, isso tinha passado 1 ano. Ele teve que deixar a presidência do Conselho Central e aí assumiu o Gleiton. E aí o Gleiton veio e falou, Lídia, você quer continuar? Eu falei, ok, mas olha, esse ano que você trabalhou não conta. Agora eu vou vir mais 4 anos. Eu falei, putz. Você foi tipo um tapa-buraco ali de começo e depois... Foi, homem. Mas assim, eu gosto muito, só que eu sempre fico com aquela sensação de que eu poderia estar fazendo mais. Porque, assim, eu sou muito daquela que tem que estar embaixo dos meus olhos, eu tenho que estar vendo tudo, eu tenho que estar meio que nem... Tem que estar ligado, né? Tem que Mas estar então você não ligado. passou por nenhuma experiência com CCA, já foi direto pra coordenação. Eu já fui direto para a coordenação. Eu não fui orientadora de CCA. Como é que tá sendo pra você hoje? Mesmo com a pandemia, tá conseguindo desenvolver, trabalhar? Então, vocês lembram que logo que eu cheguei, eu falei para vocês, cara, eu estou muito assustada do tanto que vocês são animados aqui. Porque as nossas CCAs, durante a pandemia, elas pararam. E agora a gente está com uma certa dificuldade para voltar. Porque Formosa, muitas CCAs, elas estão afastadas. Então, assim, a família está aqui na cidade, aqui no centro, porque está em época escolar. Mas quando são férias, eles vão para as fazendas, para as chácaras da vida. E aí, com a pandemia, foi isso que aconteceu. Eles foram para as fazendas, para as chácaras da vida e não retornaram. Agora que as aulas presenciais, formas híbridas estão voltando, é que a gente está conseguindo trazer as crianças de volta. Mas é um movimento muito passinho de tartaruga. Muito. Muita criança deixou de participar? Ixi. Então, assim, ano que vem é meu último ano, né? No mandato que me chamaram. E agora a minha preocupação, porque minha preocupação inicial era entregar uma CCA, pelo menos, por cada CP, né? Por cada conselho particular. Agora a minha preocupação é entregar as CCAs todas bem, de pé, antes. E achar um coordenador também. Como era antes da pandemia. Que é a parte mais difícil, é achar coordenador depois. Eu tenho alguns em mente. Ah, então tá certo. Conselho Mas Central assim, de Formosa. essa dificuldade está sendo só com o CCA, né? Porque até onde eu saiba, assim, pelo menos os retiros que eu participei, os jovens lá em Formosa é bem forte, né? O movimento de jovens, ou não é mais? E CCA também as crianças participam, ok, assim, mas as reuniões, aquela consistência semanal, tudo bonitinho, é que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o Conselho Central de Formosa é muito animado. Porque eu vejo pelos retiros, acho que o EJVC também é por lá, não é? Você já participou? Amado. A gente nunca foi convidada, né? Mas uma vez a gente deixa esse relato aqui. Ninguém convida a gente pra nada. Ninguém chama, a gente é Ninguém excluído. chama Né? a gente pra nada. Eita. Só pra trabalhar mesmo. Só pra pegar doação. Catar uma cama por aí. Mas esse foi o único carro que você teve até hoje? De De geral, importância, conferência. de importância. Não, porque eu já fui várias vezes tesoureira, secretária da conferência. Qual o nome da sua conferência? Então, eu tenho 2. Adiante e a de depois. Adiante é Nossa Senhora Aparecida e de agora é a Divino Pai Eterno. Só que isso é uma novidade, eu tenho que conversar com os membros da minha conferência atual. Porque os horários de reunião, infelizmente, não estão batendo com os meus horários de plantão. Então, ou eu vou ter que me
me mudar para uma outra, porque eu não tenho problema disso, sabe? Eu não quero que ninguém saia da rotina para me adequar. Eu posso me adequar a uma outra conferência. Lá são quantas sem conferências de problema. jovens? Desculpa. Sabe que eu não sei? De jovens? Não sei. Eu Mas- sei que CCA são 11. O seu CP é qual? São domingos. Porque eu ainda estou ligada no Santo Expedito de Nossa Senhora. É muita coisa, hein? É muito, eu também me enrolei. O importante é estar participando. Mas, assim, durante esse tempo de Vicentino, você teve alguma experiência que te marcou? Várias. Infinitas. Ó, os meus melhores amigos são de lá. As experiências de falar assim, certeza que isso foi o dedo de Deus, foi de lá. Os maiores aprendizados foram de lá. As maiores brigas foram de lá. As maiores desmotivações foram de lá, mas as maiores motivações também foram de lá. A SSVP é minha extensão, assim, é onde tudo acontece. Como é que eu estou agora? Eu já fui muito ferrenha, é tudo ferro e fogo, radicalista ao extremo com tudo da sociedade. E como eu estou agora? Hoje eu sou mais tranquila. E, para falar a verdade para vocês, é tudo no meu tempo. Então, assim, ano passado, tive síndrome do pânico, tive uma crise muito forte que durou quase um ano todo. Parei de tomar medicação no final de dezembro. Eu vou me dedicar às coisas da sociedade? Não vou. E é natural que isso não aconteça. Porque eu só sou uma boa vicentina quando eu estou bem. Não adianta eu chegar na casa da família e falar, Isso é verdade. olha, paz e amor, vamos fazer isso, bola para frente. Vamos lutar pelos nossos objetivos. Vamos lutar enquanto eu estou lá no fundo do poço. E não adianta você vir também com aquela cara de tristeza, porque você vai levar mais tristeza pra... Vai. E assim, Não é? gente, não faz sentido eu me apresentar para eles triste, enquanto eles que têm motivo para estar triste de verdade não estão. Então, assim, hoje eu consigo levar as coisas com um pouco mais de leveza, sabe? E sei também me colocar no meu lugar. A conferência tem um presidente, tem um tesoureiro, tem um secretário. Atualmente eu sou secretária. Mas eu não vou sair atropelando a presidente. Antes eu fazia isso. Me envergonho, mas eu fazia isso. Você tem uma cara de quem era brava aqui só. Você tem cara de... Você tem cara de quem Uma cara é de brava. estressada. Oi, gente, olha isso. Mas o que você falou que é radicalista... Mas vocês adivinharam. Então, hoje em dia, eu não saio atropelando. Eu sei que tem presidente, então eu vou esperar a presidente tomar as decisões dela para depois eu agir. Antes, não, eu saía atropelando tudo, sem tirar nem pôr. Mas, assim, uma situação muito parecida com a que vocês viveram. Para mim, foi a situação assim que eu falei, tem o dedo de Deus aqui. A gente acompanhava uma família há muito tempo, era um casalzinho de idosos. Uma senhora e um senhor. E a gente fez o casamento deles, porque eles moravam juntos há muito tempo. Caraca. Inclusive, eu tenho fotos até hoje, isso faz muito tempo. Não Aí, tem? fazer um casamento. Que A gente massa. fez o casamento deles, a gente conseguiu o vestido de noiva para ela, e ela já era uma senhorinha. Que massa. E aí a gente fez o casamento deles e continuou acompanhando eles. Muito bonitinho, assim. O padrinho foi vocês mesmo? Foi uma das meninas lá, não fui eu, mas foi uma das meninas. Foi muito bonito. A gente fez recepção do casamento. Foi uma Casaram na graça. igreja e tudo? Foi, naquele casamento comunitário. Que chique. Foi muito bonitinho. A gente conseguiu um terno para ele, foi uma gracinha. Vou falar o nome dela, porque, enfim, Dona Maria da Glória. As meninas vão lembrar quando elas virem esse podcast. E aí a gente continuou acompanhando e, do nada, a gente viu que eles estavam ficando muito debilitados. Toda semana que a gente ia lá, estava pior. E aí, um dia, o meu tio, esse que eu comentei para vocês que me levou para a sociedade, ele foi, e aí, nesse dia, eu não fui fazer a visita, e ele me ligou e falou assim, Lília, caramba, estou preocupado. E aí, eu queria conversar pessoalmente com você, porque meu tio é todo reservado. Falei, tá bom. Aí, um dia, a gente se encontrou, ele falou, olha, Lília, Dona Maria da Glória está com uma IST. Hoje em dia, a gente não chama de DST mais, a gente chama de IST.
E aí algumas coisas da vida dela foram aparecendo pra gente assim, sabe? Meio que jogadas. Coisas que a gente convivia com eles e não sabia. E aí ela começou a ficar muito debilitada e, de repente, o marido dela ficou muito doente. Muito doente. Aí vocês já sabem o que é, né? E aí ele faleceu. E ele faleceu numa circunstância muito ruim, assim. E aí a gente precisava de um padre para fazer, né, todo aquele processo que a gente da Igreja Católica acredita. E aí, lá na nossa região, tinha o padre Humberto, que todo mundo conhece, um amor de pessoa, ele já faleceu. Mas, na época, ele era muito prestativo. E aí eu liguei para ele e falei, poxa, padre, estou precisando do senhor. Isso era de madrugada, minha gente, desesperada, chorando horrores. Aí ele falou, Lília, acalma seu coração. Porque a gente, com essa família, já estava num estágio de que era da família, da minha família. Apegou muito, né? Apegaram muito. Era minha família, eu era responsável por eles, eles eram meus parentes de sangue. E aí, ele falou, não, se acalma, eu vou com você, mas a gente só vai de manhã, não faz sentido a gente ir agora. E aí, no outro dia de manhã, nem dormi, fui lá, busquei Padre Humberto, levei na casa deles. E aí, cara, tudo que o Padre Humberto falava, ele estava falando para mim. E eu chorava, feito criança nesse dia. E aí, aconteceu esses rolês todos, né? E ela ficou bem, ficou estável e tudo mais. E aí, chegou um determinado momento que ela não queria mais ver a gente, assim. Não queria, a gente chegava, a casa dela estava fechada. Isso nunca tinha acontecido. E aí a gente perguntava para os vizinhos nada, os vizinhos, tá bem, tá aí, tá por aí. E aí, de repente, Sumiu. não quis receber a gente mais, não quis, todo dia a gente ia lá nada, até que a gente desistiu, porque eu vou fazer o quê? Não pode ficar forçando, né? Vou fazer o quê? E eu lembro que eu fiquei com isso no coração. Era como se eu dormisse e acordasse pensando nela. E aí, quando eu voltei para Formosa, depois da graduação aqui, curiosamente, eu voltei para outra conferência, que eu falo para vocês que ainda é minha, Nossa Senhora Aparecida. E a gente estava com uma família, que o Diego chegou a conhecer também, que a mãe da família estava com câncer de mama. E aí, gente, eu fui me apegando naquela família como eu me apeguei com Dona Maria, do mesmo nível. Eu saía de onde eu estava, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, saía do trabalho correndo para ir ver ela. Ela me ligava chorando, Lília, hoje eu estou passando muito mal, eu coloquei tudo para fora, traz um remédio para mim, eu tirava do meu bolso, ia lá e levava para ela. E aí ela faleceu. Ela era uma pessoa que, inclusive, eu levei para dentro da minha casa, diferente de Dona Maria. Ela eu levei para dentro da minha casa. Ela tomou chá comigo, tomou café comigo. E aí o meu tio falou, caraca, Lília, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Onde ele falou, Lília, vai devagar. Porque se você começa a trazer para dentro da sua casa, você vai adoecendo. E foi isso que rolou. Assim. E aí foi a mesma coisa, gente. No dia que ela morreu, que eu levei o outro padre lá, que a gente resolveu tudo, eu chorava feito criança. E aí, um dia, eu sonhei com ela. E aí, ela falava assim para mim, Lília, acalma seu coração. Tudo que você podia fazer, você já fez. E aí, sabe quando você fala assim, foi o dedo de Deus? Porque eu dormia e acordava pensando nela exatamente como Dona Maria. Aí, depois disso, pronto. Foi tipo assim... Foi tirar o machucado com a luva, sabe? Foi como se tudo tivesse feito sentido para mim. Por isso que agora eu falo para vocês que eu estou mais tranquila. Tudo com calma. Às vezes o Diego fica assim, Lília, e aquela família? Calma, gente, vamos devagar. Agora você aprendeu a ter calma, né? Não, porque é com tanta intensidade que às vezes a gente não consegue. Mas o que aconteceu com a Dona Maria mesmo? Eu também fiquei curioso no final da história. Então, eu também estou curiosa. Inclusive, eu perguntei ao meu tio esses dias não, faz um tempinho. Tio, o que aconteceu com a Dona Maria?
Ah, você tá curioso pra saber o que aconteceu com ela. A gente ficou curioso pra saber se vocês não teve realmente nenhum retorno mais. Teve retorno dela. Desapareceu. Não, e o tempo que eu fiquei afastada, também não, a gente não teve retorno dela, não teve. Mas ainda tá viva ou ninguém sabe? Aí que tá o mistério, né? Aí que tá o mistério, dona Maria. Acho que era por isso que eu ia dormir e acordava pensando nela. Por conta disso, assim. Poxa, será que aconteceu? Será que foi alguma coisa Nossa, que estranho, eu fiz né? que ela ficou com Acho que ela raiva, deve ter né? ficado, foi triste pelo marido dela. Às Uma vezes, depressão. gente, eu acho que ela ficou Tem uma com mulher aqui. vergonha. Eu acho Tem que uma ela mulher ficou- aqui. Engraçado, tem uma mulher que mora aqui também. Que ela perdeu o filho. Eu acho que foi alguma coisa assim. E ela era assistida das conferências de adulto. A mesma história, velho. Caraca. Ela subiu. Simplesmente a gente não sabe se ela morreu, se ela mudou de casa, se ela vendeu a casa. A casa dela é bem aqui perto da igreja. E, tipo assim, eu brincava muito com ela, porque nos bazares vicentinos, mesmo que seja de adulto, a gente sempre no final fica pra ajudar, né? E nos nossos também, quando sobra roupa, a gente chama os assistidos de tudo que é conferência pra poder pegar as roupas que sobrou, tudo mais, se eles quiserem achar alguma coisa que sirva pra eles e tal. Aí ela sempre vinha, porque ela fazia o bazar dela ali na casa dela, um bazar bem humildezinho. E ela sempre vinha, tudo que sobrava ela queria levar, a gente deixava ela levar, porque limpava, né? E aí ela simplesmente sumiu, não sei, o boato que eu escutei foi que o filho dela tinha falecido, ou foi o filho ou foi o esposo, alguma coisa assim. E ela também nunca mais deu retorno pra conferência. É estranho, né? E é isso, assim, a gente também tem que saber levar essas coisas. É o tempo deles também, É o tempo né? deles, o que a gente tem que ter consciência do que o que a gente poderia fazer, a gente fez. E tá tudo bem, como dizem por aí, esse bordão chato pra caralho. É isso e tá tudo bem. Até a próxima. Mas Oh, que massa, né? Um casamento. a gente tem que parar de fazer esse podcast porque vocês trazem muita ideia. A última vez a gente vai ter uma ideia agora que a gente vai alugar Mas é um trio elétrico. Ai, caraca, a gente vai alugar um trio elétrico agora. Mas a gente vai convidar vocês quando acabar a pandemia. Hã? pra pular carnaval? A gente vai. Pode ser, quem sabe, talvez, né? Pode ser no carnaval. É, um carnaval de tá- assistido. E eu tô de... Isso, e eu tô de folga, porque pelo menos, né? Porque é feriado, né? É. Então dá pra gente fazer. Foi a Jaqueline que trouxe essa ideia pra gente, porque eles fazem fizeram uma vez lá na igreja deles. Igreja nos Vicentinos mesmo, né? Eles fizeram lá pra poder recrutar jovens. Aí eles passaram com um trio elétrico, um monte de gente falando que era dos vicentinos, apresentando a sociedade, e um monte de vicentino dançando no trio elétrico, outros dançando embaixo, e, enfim. Gente, eu tô passada. Aí a gente vai fazer um carnaval. A gente não massa, teve né? essa ideia, né? Tem um carnaval vicentino. Vamos fazer. Ah, Falaram de festa. Esse calor de setembro. Falaram de festa junina, já falaram de plano com assistido para doar coisas para eles trabalharem. Festa junina, o meu CP, o meu e os outros CPs também fazem e dá muito bom. Dá muito bom. Mas É né, no uma intuito festinha. de recrutar também e de arrecadar? De tudo, de arrecadar dinheiro, de recrutar gente. Vocês fazem na paróquia mesmo ou é na casa de algum membro? É porque lá é diferente daqui. Lá a gente tem o Conselho Central, né? Que é tipo um espaço que nem o CMB ali. Uhum. Só que ele está dentro do Lar São Vicente de Paulo. E a gente tem outros lugares que são onde os CPs se reúnem. Então, geralmente, essas festinhas são feitas na rua. Uhum. E aí não são lugares vinculados à paróquia. São lugares tipo, tem um galpão ali, né, que foi cedido. Que Mas foi então lá tem uma comprado. obra unida da sociedade, né? Tem. Lá nunca não sabia que tinha. Qual é a obra que tem lá? Ela acabou de falar o lar. Lá São Vicente. Ah, sim. E não é só esse. Tem mais 2 lares. A gente tem outros lares. Tem em Minas. São mais 3, né? Ah, tá. Mas assim, Formosa é só um. Só um. Ah, tá. Não é. Eram vários, só que aí quando fez esse lar, que vale super a pena conhecer, é lindo de morrer, aí realocaram todos os idosos que estavam em lares menores para esse maior. É lindo. Entendi. Então vocês trabalham muito por ali também, né? Além dos assistidos, tem o lá para cuidar. Mas agora deve estar muito restrito, né? Ir pra lá. Muito, extremamente restrito. É o quê? Tá ferro. É isso que eu tô falando para vocês. Tá Alguém tem que entendendo? fazer uma divisão logo Não, lá em Formosa. é isso que eu ia porque- falar. Eu acho que tá um pouco desorganizado, né? Vamos conversar com o pessoal, porque, meu Deus do céu. Tem se trabalhado para fazer um desmembramento. Só que dá muito trabalho, gente, porque para você desmembrar, você tem várias partes burocráticas
para você ensinar para a equipe como é que vai funcionar, né? Porque não é tão simples quanto parece. E aí tá nesse processo. Um dia acontece. Porque o que acontece? Tipo assim, só que mesmo que seja difícil, eu acho que tem que fazer porque acaba que você não consegue ter retorno de tudo, entendeu? Você não consegue verificar se uma conferência, por exemplo, lá na Bahia, se for o caso, tá bem. Entendeu? Você precisa de crianças, você precisa de uma orientadora, um orientador, você precisa fazer alguma coisa com assistir. Assim, a minha sorte é que as conferências mais distantes, os orientadores e as outras pessoas que são minhas coordenadoras também de lá, elas são muito maravilhosas, assim. Porque se fossem pessoas distantes de mim, eu estava muito lascada. Mas elas me dão retorno e tudo mais. Mas eu não estou ali, as crianças não me conhecem, sabe? Eu não posso fazer uma atividade com elas, não posso levar doce para elas, por exemplo. É um pouco mais difícil, assim. E o trabalho com a CCA, você acha fácil? Você acha difícil? Nada fácil. Eu achei que ele ia falar fácil. Nada fácil. Criança Porque eu não estou ali na ponta com elas, né? É como a gente vive no Brasil hoje. A gente está aqui usufruindo das políticas finais, mas tem alguém lá em cima pensando. Eu sou aquela pessoa que está lá em cima pensando. Essa coordenação não é nada fácil. Porque eu sei que os presidentes de CPs, eu sei que os orientadores, eu sei que meu presidente de central está depositando expectativa demais em mim. E nem sempre eu consigo fazer aquilo que alcança a expectativa deles. Por várias questões. Questões de logística, questões de... Não tem a ver com o espaço onde aquela CCA está. Então, às vezes eu fico um pouco assim, meio chateada, porque eu sei que eu não estou correspondendo às expectativas tão altas como deveria ser. Mas eu juro de dedo mindinho que eu faço aquilo que eu consigo, assim, da melhor forma que eu posso, sabe? Tudo dentro Como do que você possível. se lida com frustrações? Ansiedade? Síndrome do pânico? Não lido. Eu tento fugir, hein? Vai dando uma surtada por vez, assim. Você não faz nenhum esporte, algo assim do tipo, para dar uma distraída? Eu treino muito. Treina o quê? Eu faço musculação mesmo. Ele que é o também que eu faz, gosto ele é de muito fazer. bom. Mas eu desisti. Eu Voltei faço agora, todo voltei dia. ontem. Voltou ontem? Hoje eu já não, Ele é bom, é que ele vai uma semana e falta um mês. hoje eu já não consegui ir, porque eu tava na visita. Ah, tá. Entendi. Mas é porque assim, eu comecei a fazer. Vou só te cortar, depois você continua, tá bom? Mas é engraçado. É porque eu comecei a fazer. E aqui, quando o Nel sabe, aí as coisas ficam pra mim, né? Pra me resolver também. Agora que o Sábio deu uma afastada porque tá como presidente do conselho, então não é só aqui, a gente entende que tem o CAUB ali em cima, tem o Riacho Fundo 1 aqui. É muita coisa. Tem que cuidar de tudo. Tem a coordenação também para poder cuidar. É muita coisa, minha gente. E eu não sei como é que ele consegue. É muita coisa. E aí acaba que algumas coisas ficam para mim, né? Normal. Só que a campanha... Tipo, a gente tem eu sou coordenador de comissão de jovens aqui. E aí a gente tem 3 campanhas, e daí uma delas é agora no meio do ano, que já acabou, que é a campanha do agasalho. E essa campanha geralmente fica dividida entre eu e ele. Eu faço uma coisa e ele faz outra para poder ficar bem organizadinho. Só que ele inventou de viajar na época. Foi agora julho e agosto. Ele inventou de viajar e ficou, tipo, o julho todinho fora. Então ficou tudo pra mim. E eu tava malhando nessa época também. Aí eu tive que abandonar. Até tentei continuar, paguei, né? Paguei o mês, mas acho que eu fui uma semana. Paga pra mim, não. É que eu te falo, tem que dar Aí agora. ficou lá o dinheiro e eu não consegui mais. Porque toda hora eu tinha que fazer alguma coisa. Buscar doação de cobertor, de agasalho. Então eu tinha que ficar de olho ali no celular pra saber se ia ter alguma coisa pra poder fazer, entendeu? Gente, vocês são massa demais. Eu quero chegar nesse nível. Então... Mas, e aí, trazendo assim de volta, onde é que eu tô agora? Qual é o nível que eu tô agora? Primeiro eu vou cuidar de mim, para depois eu cuidar do outro. E realmente, assim, os dias que eu vou para a academia, que eu falo, hoje, por exemplo, eu sabia que eu ia ter que vir para cá e eu tive aula de manhã. Então, eu já acordei com a roupa de treinar no corpo e já fui, já voltei, já assisti a aula e já tô aqui. Você faz quanto tempo de treino? 50 minutos, tá bom, né? Tá bom, chega. Tá ótimo. Você tá tendo aula de quê? Então, eu estou numa segunda graduação, dizendo à minha chefe que eu nasci para ser pobre, e aí não tem jeito, quando nasce para ser pobre, você morre pobre. A segunda graduação é para ser pobre também. É de que essa segunda? Serviço social não dá dinheiro, estou fazendo pedagogia, que não dá dinheiro também, entendeu? Gente... Você faz pedagogia lá no UNB?
Não, essa é a distância. Na verdade, é uma complementação pedagógica. Como eu já tenho outras matérias que poderiam ser aproveitadas, né? eu aproveitei e aí eu faço só o complemento das que faltavam, né? Aí é quanto tempo agora? 1 ano. Tá acabando, né? Ou não? Começou agora? Aí eu tô pensando o que eu vou inventar quando acabar. Você tem cara que vai fazer outro? eu Nutrição. tava querendo- Não, mas eu quero. Não Eu acho aconselho. que eu vou entrar no mestrado. Que eu atrasei muito o mestrado, tô enrolando. Não Mas aconselho nutrição. Só se você gostar. Você gosta de se alimentar bem? eu queria fazer nutrição e fui parar no serviço social. Não me pergunte. Mas você, assim, você consegue se alimentar bem? Consigo. Isso aí. Mas eu sou fanática no doce. Eu sou muito louca por doce. Diego ontem comprou 2 potes de doce, eu comi o meu e o dele. Minha nossa. E ele ficou puto. Desculpa. Ela também é desse jeito. Eu sou muito louca. Eu troco qualquer coisa, minha gente, por um doce. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de trabalhar com criança e adolescente, porque tudo pra mim é motivo de dar um docinho pra eles. Aí eu como o doce. Toma um doce. Fica quieto, toma um doce. Cachorro, né? Tudo pra mim, antes de pandemia, né? Excluindo a pandemia. Por exemplo, era, sei lá, era Dia das Crianças, era um evento que a gente ia fazer, uma reunião que eu vou participar junto com eles, eu levava um doce. Tudo pra mim um doce. A Thalita levou um doce pra nós quando a gente foi campeão lá da... Ah, é um Kit Kat, né? Foi. Massa, Ai, né? eu amo Kit Kat. Tudo Eu não consigo parar de comer aquele bis. É por isso que eu só como um e esqueço ali. Porque se deixar eu como a caixa toda. Aquele bis. não consegue esquecer. Cara, que negócio viciante, né? Aquele chocolatezinho assim, Você desse vai ter tamanho. que vai comprar um armário com um cadeado pra esconder as comidas dele de doce. Eu queria um armário de cerveja. Meu nossa. Não, desculpa, galera, mas é porque tá sendo um negócio bem descontraído hoje, né? Você tá com um papo bem mais Prioridades, tranquilo, né? né? Porque assim, a gente é vicentino, mas a gente tem nossa vida, né? Isso. Fitness. Eu tô vendo, não vai pra academia, armário de cerveja. Não. Mas assim, de colecionador, sabe? Pra ter, assim... Todas, entendeu? Todas. Eu queria ter todas. Só pra poder provar o gosto de cada uma, Eu entendeu? amo um doce. Ó, meu aniversário já passou, o Natal tá chegando, eu amo um doce. Na sua festa de casamento vai ter doce? Não, não vai ter festa de casamento. Mas você não tá noiva dele ali? Por quê? Tava conversando isso ontem com a minha mãe. Gente, eu não suporto uma festa de casamento. Juro pra vocês, não briguem comigo. Não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Olha, Padre Kennedy, me desculpa, o bichinho é tão gente boa, mas ele tá doido. Mas tem nem uma cerimoniazinha básica. Vocês brigam Vamos casar só comigo. no civil mesmo. Eu faço um docinho e mando pra vocês. Né? Um brigadeiro. Vamos casar só no civil mesmo. Se o Diego me convencer, que eu acho muito difícil, que nem ele quer, que gasta, a gente faz alguma coisa muito E como que assim. vocês se conheceram? Então, foi numa festinha. Da Foi numa igreja? festinha, foi numa festinha que vocês se conheceram e não querem fazer uma festa. Caramba. Ah, poxa. 10 anos. Massa. E os dois são vicentinos até hoje? Foi, então. Eu queria muito voltar para a sociedade, né? Porque eu comecei a namorar com o Diego quando eu entrei na faculdade. Otário. Ele também é de Formosa? O Diego. Ele é da tecnologia da informação. Inclusive, se vocês quiserem que ele faça algum rolê aí, ó, cola com ele que é sucesso. Se quiser doar um computador pra gente. É o que a gente tá precisando. Aí a gente conheceu entre um amigo em comum, numa festinha e tal. E aí a gente começou a namorar, eu entrei na UNB. Quando eu voltei, eu senti necessidade de voltar para as reuniões. E aí eu falei, como eu vou voltar sem o boy, né? O boy vai ficar em casa e tal, vamos levar esse homem. Porque as coisas da sociedade são coisas que demoram. Você não vai lá, fica meia hora e vai embora. Não. Você fica o dia inteiro. Aí ele vai falar, oxe, essa menina tá maluca, né? Aí eu falei, bora, Diego, junto comigo. Aí ele foi tudo bonitinho, proclamado, aclamado, já assumi cargo, tudo uma gracinha. Ele me lembra algum jogador de futebol, não tô lembrando qual que é, mas me lembra. Qual será? Alguém já te comparou com algum jogador de futebol? Nossa, mas parece depois- muito, eu não tô lembrando Quando qual você vê que ele é. jogar, você esquece. Desculpa, eu errei. Mas Coitado. com o Fred que ele também postou que vai casar. Quem? Mas eu vou Ele casar. aqui. Vou casar com ela. Com festinha e tudo?
Hã? Com festinha e tudo? Como eu falei, né? Assim, eu gosto de beber um pouco. Só que eu sou, assim, meio que incontrolável. Tudo bom? Eu sou meio complicado. E ela já gosta de um doce também. Ai, Entendeu? tudo bem. Ah, e eu lembrei de mais um confrade, o confrade Sávio também. Vai casar. Eu tô lembrando. Ele vai antes da gente. Por aqui tá passando Vai. um monte de gente. Já tá noivo, né? Ou vai Eu acho noivar. que ele vai noivar Vai ainda. noivar. E trouxe pra sociedade também, né? Vamos convidar ela, inclusive. Quem? A namorada dele. Ela é minha vice-presidente. Caramba. Vocês acreditam que eu não conheço ela? Quem é a namorada dele? Eu sou doida pra conhecer ela. O nome dela é Sara. Eita, amendoim louco. O nome dela é Sara de alguma coisa. Sarinha, Engasgou. tô doida pra te conhecer. Amendoim quase me Bichinho. matou. É a casca do amendoim. A mulher deve ser muito guerreira pra estar com o sábio. Nossa. Quando é que ela vê o sábio? Eu sempre pergunto isso Hã? pra ele. Quando será que ela vê ele? Acho que assim, quê? Eu acho que ele uma vez na arranja um semana. tempo. Brincadeira, não sei não. Mas Bichinho. é difícil. Ai, gente, muito legal. Eu queria conversar uma coisa com vocês, que eu vim caminhando daqui até lá. Falei, caraca, olha o que a sociedade faz, né? Tipo, sábado, um calor pra danar, e eu saindo do meu lugarzinho, do meu cantinho, para vir aqui para as coisas da sociedade. E eu sempre fui assim, eu acho que vocês também são assim, né? Então, como é bonito, né? Às vezes a gente fica tão cansado, tão cheio de coisa para resolver da sociedade, que a gente esquece do quanto é bonito, do quanto a gente tem coisas acontecendo que fazem sentido não só para a gente, quanto para a família da gente, quanto para a família assistida, né? Então, assim, por todos os BOs que existam dentro da sociedade, a essência nunca muda, e isso faz da gente seres humanos melhores, isso faz da gente pessoas melhores, profissionais melhores. Então, se me chamarem para ir lá para o outro lado do mundo, eu vou com o maior prazer para as coisas da sociedade, sabe? É engraçado, né? Mesmo que aconteça essas coisas com a gente se adoeça, não que esteja envolvido, mas a rotina também cansa, né? A gente às vezes está envolvido demais e a rotina cansa, mas a gente não consegue ficar sem, né? A gente não consegue deixar de participar das atividades, a gente fica triste ou sente falta quando falta uma reunião, o domingo não é mais o mesmo, você não consegue ver os seus amigos ali, você não consegue estar por dentro do que está acontecendo, entendeu? Tipo, nessa época eu estava cursando nutrição, no final do curso tem que fazer uns estágios, né, obrigatórios, e eu fiz 3. O último foi no meio da pandemia mesmo, agora em janeiro para fevereiro, e eu fiquei, acho que 2 ou 1 mês sem participar das reuniões, e tipo, reunião e visita, inclusive, porque eu trabalho normal na semana, e eles conseguiram lá na faculdade Para você fazer estágio. final de semana. Então era das 9 às 4 da tarde, sábado e domingo. Eu tinha que trabalhar. É muito puxado, né? Aí, só que assim, se eu não fizesse, eu não me formava, né? Então eu tive que fazer. E sentia muita falta, porque não era mais a mesma coisa, entendeu? Você não conseguia estar por dentro, você ficava toda vez ali mandando mensagem pro seu presidente, e aí, como é que foi tá hoje? faltando alguma coisa, Isso. né? É isso. Então, quando eu consegui arrumar uma brecha, eu tava aqui na igreja pra... Nossa, tem alguma coisa pra me fazer aí, porque tô por fora de tudo. Eu já fui várias coisas na igreja, já fui catequista, já fui várias coisas. E nenhuma delas, o meu coração palpitou tão forte quanto na sociedade, assim. Porque não é só para mim, é para o outro, e eu acho que isso faz total diferença. Estava comentando com o Diego no caminho, o quanto, se a gente parasse para pensar, a gente não teria filhos no mundo atual. Porque está tudo tão complicado. Estava rolando uma queimada sinistra ali. Eu já. vi no jornal. Eu não sei se é a mesma ali no Planaltina, foi essa? Tava passando todas, eles estão filmando várias que tá tendo. Sinistra, assim. E aí tava, tipo, já dentro da BR, sabe quando o vento leva As cinzas, né? E leva aqueles focos de chama, sabe? E aí eu falando, porra, Diego, a gente vê isso, as pessoas veem isso e acha que tá tudo bem, não é com elas, ok, bola pra frente. Quando tudo que acontece afeta a gente. E afeta a gente, afeta muito mais as famílias assistidas, porque é sempre as famílias mais pobres que sentem primeiro qualquer coisa que aconteça no mundo. Então,
essas mudanças climáticas, esse ano está muito mais quente que o ano passado. O próximo ano vai ser muito mais quente que esse ano e o ano passado. E quando a chuva vem, ela arrebenta muito mais. Vem com vento, né? Causa muito mais estrago do que as outras chuvas dos outros anos. E as pessoas acham que isso não tem nada a ver com elas. É total a ver com a gente. E, assim, quando a gente luta para que essas coisas elas se alterem, as pessoas tenham mais consciência, a gente está lutando, em suma, pela família assistida também. Porque o pobre é o que sente primeiro tudo. O índice de desemprego está tão alto como nunca esteve antes. Quem sente mais? É a família assistida. É o pobre que a gente não consegue assistir porque a gente não tem nem recurso para chegar até Hospitais ele. superlotados, quem que... É aquele que não tem plano de Qual o saúde. valor da comida? O valor da Olha o comida. valor da A minha mãe foi comprar uma comida. carne, um quilo de bife estava R$40. Uma assistida nossa falou que a carne tá tão cara. Ela falou hoje pra gente que a carne tá tão cara que ela enjoou da carne. É isso que eu ia falar para você. Eu estava falando ontem para minha mãe, eu acho que agora eu viro vegetariana. Não tem discussão. Porque eu que ganho relativamente bem, graças a Deus, Ainda sente. isso. Imagina a nossa família assistida. Imagina as famílias que a gente nem consegue assistir. Então, assim, tudo passa por nós e a gente precisa ser mais crítico com relação a isso, né? Aconteceu uma coisa lá em Formosa, eu e o Diego, a gente ama animal, sobretudo cachorro. E aí tem um projeto que vale muito a pena vocês verem, que chama Amigo Cão. E aí um cara atropelou o cachorrinho e foi embora. E aí esse projeto pegou as câmeras, as filmagens, resgatou o cachorrinho, um dos colaboradores resgatou, está cuidando, pegou as filmagens e vai atrás dessa pessoa. E aí eu fico pensando, poxa, em que mundo a gente está que a pessoa passa em cima de um cachorrinho e vai embora? Tudo bem porque é um cachorro? Gente, cachorro, gato, cavalo, planta, é tudo criação de Deus. Como é isso? Eu queria dividir como as pessoas, em sua maioria, dividem. Gente, ok, isso aqui não é gente, então tá tudo bem. Pode destruir, pode fazer qualquer coisa. E toda vez que eu vou fazer visita nas famílias assistidas, principalmente quando tem criança, eu fico assim, nossa, tu viu o cachorrinho? Cuida bem dele, vamos botar água para ele. Porque até essas mínimas coisas que talvez eles não tenham noção, porque tudo bem, eles não são criados assim. Falta até para eles como eles estão pensando no cachorro, né? Mas essas mínimas noções a gente pode incutir neles, porque faz da gente melhores seres humanos, melhores pessoas, melhores tudo, sabe? E aí eu falando assim, poxa, Diego, se a gente pensar, é tão difícil botar um filho no mundo, porque olha o mundo que a gente está. Tá cada vez mais caótico, né? Mas aí a gente também pensa pelo outro lado. Eu tenho a chance de botar uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo. Eu posso fazer a diferença por mim e por essa pessoa também, né? Mas é muito complicado. Muito complicado. Eu também estava pensando nessa questão esses dias lá em casa, porque eu fiquei pensando assim... Olha o tanto de flamenguista que tem no mundo. Como é que eu vou botar um filho no mundo? Você não é flamenguista, não? Lógico que não. Gente, eu também não sou, não. É uma questão muito complicada. Não, mas hein? aí do Flamengo você pegou no ponto fraco. Mostra pra ela aí, tá na pele, hein? Eu tenho uma tatuagem aqui na perna do Flamengo. E tu não é flamenguista? E falar nisso, eu acabei de ver aqui que o Davi Luiz assinou no Flamengo. Mas enfim, Mas tu é flamenguista? Eu só falei brincando, eu sou muito flamenguista. É fanático. Não sou pouco. Eu sou aquele flamenguista que briga pelo Flamengo, entendeu? Oh, tá tudo em casa. E que, acima de tudo, amo o Gabigol. Não, é fato consumado. Eu vou ter um quadro do Gabigol no meu quarto. Pra trás, porque eu moro muito longe, mas quando eu vi essa camiseta aí, eu falei, Deus, me leva. Mas assim, é o que você estava falando dessa questão, eu acho que é aquele efeito do problema não é meu, né? As pessoas veem que está acontecendo e falam, não, mas isso aqui eu não posso resolver, eu jogo para outra pessoa. Não, isso aí quem devia resolver é o governo, é o pessoal que está acima da gente, mas a gente, como você falou, com os mínimos detalhes consegue resolver também, e até mesmo votando, até mesmo elegendo as pessoas que vão estar à frente. Mas se elegeu uma pessoa errada, não está fazendo o que era para estar fazendo, mas por que a gente não vai lá e tenta fazer também, entendeu? Eu acho que o nosso trabalho é um pouco disso. A gente consegue resolver aqui dentro da nossa área aquilo que outras pessoas lá de fora não enxergam, entendeu? A gente consegue enxergar. E eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar as pessoas que estão ali pertinho de mim. Então, eu vou fazendo esse trabalho de formiguinha, Sim. né?
Pode continuar, desculpa. Vou numa família assistida, olha, vamos cuidar bem desse bichinho, olha que bonitinho. Ou então, olha essa plantinha, vamos cultivar uma plantinha, vamos fazer uma muda aqui. Porque tudo isso vai trabalhando neles essa noção de meio ambiente, de espaço, de que tudo é criação de Deus. Não vale a gente escolher. É que tem uma passagem na Bíblia que eu me esqueci. Que você tem que amar o seu irmão, que fala Sim. lá uma parte na Bíblia que você tem que amar seu irmão, perdoar 7 vezes 70, né? Sim. 70 vezes 7. E aí tem um meme que rodava muito na internet das antigas, que é, você tem que perdoar seus irmãos, mas não vale escolher qual irmãozinho você vai perdoar. E é isso, né? Você tem que fazer, não vale escolher o que você vai fazer. Você não pode escolher se você vai cuidar só do ser humano. Você vai cuidar de tudo, ou então não está valendo. E nesse ponto eu ainda consigo ser muito incisiva, assim. Ou eu sou boa em tudo, ou eu sou boa com o ser humano, com o meio ambiente, com o animal, com tudo, ou eu não sou boa. Não vale ser boa só com um Só ser com uma humano. parte, né? Não vale. Não vale o resto. Eu tava pesquisando aqui agora, por isso que eu tô aqui no celular. Tem uma música que saiu, acho que anteontem, um rap, né, que saiu de um cara chamado Adoro. César MC, que fala bem assim no final. É uma música inclusive com referências à Igreja Católica. Dai a César o que é de César, inclusive um versículo, né, da Bíblia, acho que é um evangelho, se eu não me engano, de Lucas. E ele fala bem assim, pimenta no olho do pobre não arde a menos que um dia ela pingue em você. Entendeu? Então é exatamente isso. Porque Gente, se a gente parar para pensar, qual foi o primeiro caso de coronavírus no Brasil? Foi uma empregada doméstica. E por que esse caso veio à tona? Porque respingou na família que contratava ela. Porque a família não liberou ela, então ela continuou circulando pelos ônibus para chegar nessa casa. E aí, um belo dia, ela passou muito mal e a família, que tem dinheiro, falou: a minha empregada doméstica está doente, é coronavírus, então aqui ela não pode mais. Então, pingou no pobre e respingou no rico. E aí sim as coisas começaram a acontecer. Então, quando eu falo para vocês que tudo vai sofrer primeiro o pobre, é porque isso já acontece. Eu vejo isso no hospital, por exemplo. a verdadeira, não, assim, com todo respeito, mas a verdadeira linha de frente assim no mundo real é eles, né? Porque vai atingir primeiramente, entendeu? Mas pelo menos essa doença não escolheu a quem matar, né? É. Imagina. Eu acho que isso foi um diferencial, porque ela veio para mostrar que todo mundo é igual. Né? Não que foi uma coisa boa, enfim, todo mundo sofreu, todo mundo ainda continua sofrendo. Mas o pobre, ele ainda esteve na linha de frente, porque o ônibus continuou lotado, o pobre exatamente. continuou tendo que ir trabalhar. Os chefes não liberaram, entendeu? Muita gente... Então, é muito, muito complicado, assim. Mas aí a gente também, às vezes, eu me alenio, não sei se existe essa palavra, um pouco. Vou assistir um filme, vou ler um livro interessante, vou ouvir música, amo ouvir música, vou treinar, vou dar um passeio, vou conversar com a minha cachorrinha, adoro conversar com a minha cachorrinha. Pra gente não se habituar tanto, assim, sabe? Tem que tipo se de filme você preocupar gosta? demais, né? Aí já acaba ruim. Gente, Preocupação demais da dor de cabeça. amo filme de ação. Eu amo filme de ação. Aí eu estava até falando pro Diego que eu assisti uma série muito louca. É uma minissérie, ela tem 8 episódios na Netflix. A Netflix me patrocina. Chama Clickbait. Clickbait. É um cara que ele é sequestrado e aí fazem uma filmagem dele falando: olha, se você tiver 5 milhões de visualizações, você vai morrer. E a série gira em torno disso. Gente, cada episódio eu fico assim: caraca, é esse personagem. Aí é esse personagem, no próximo episódio é esse aqui. Aí no final é uma pessoa super aleatória. Nada a ver, né? Nada a ver, eu fico assim... Tu gosta de série? Hã? Tu gosta de Não, série? não gosto, não. Nem de série, nem de filme. Sério? Eu tava Caraca, assistindo... mas Eu tava o que assistindo... você faz da vida? Ficar assistindo o Flamengo, e é isso que dá. Nem jogo ele assiste. Não, só usar a camisa mesmo, mas se me perguntar quem tá no time, nem eu sei. Eu tenho uma roupa lá no carro, então eu vou pegar, tu veste, me Não. dá isso aí que eu vou jogar no Vai ser de outro time, certeza. Aí tu vai que torce pra que time? Sou palmeirense. Ah, não, menos mal, que eu achei que era vascaíno. Porque... Não, mas o meu ódio do Flamengo é culpa do Diego. Mas é porque flamenguista é chato. Pra caralho. Não. É pra caralho. É muito chato. Não tem como, flamenguista é Sabe muito por chato. quê? Quando ganha, ninguém suporta. Quando perde, não assume que E a, perdeu. não, quando perde, assim, é real, a gente não aparece, a gente some. Eu já Não, e bloqueei não pessoas no meu WhatsApp porque ficavam me zoando.
E eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de zoar, mas eu apelo se ficar me zoando com relação do Flamengo, entendeu? Aí, é um confrade aqui da igreja, né? Teu amigo. É porque ele é vascaíno fanático, eu sou flamenguista fanático. Então a gente dá certo como amigo, mas como torcedor a gente não se bate, não. E eu acho que o outro do Vasco é mais fanático do que ele, porque ele não. Quando tem dia de jogo, ele não sai mais pra fazer nada. Se chamar ele pra um compromisso, ele. Ele chora, ele faz tudo. Porque o Flamengo pelo menos ganha, agora o Vasco. Coitado, Ele chora. né? Ele chora. por Tomara causa que de futebol. acabe mesmo o Vasco, né? Eu acho que é o que eu desejo pra eles, com todo respeito aos jogadores que consigam outros times, mas a instituição, eu acho. Mas enfim. Eu assisti uma massa também, uma série. Eu não sei se pode revelar um nome, porque eu acho que ela, assim, ela é meio pesada. Mas é porque é entretenimento, né? É Como Vender Drogas Online, o nome da série. Eu sei qual que é. Da Netflix também, muito boa. Ela até ficou com raiva, porque eu nem respondi ela no WhatsApp, de tanto que eu tava vidrado na série, assim. Eu sou bem- Mas é 30 minutinhos cada O Diego episódio. fica assim, ai, me espera, vamos assistir uma série juntas? Vamos não, eu não tenho paciência. Eu comecei, eu vou terminar no mesmo dia. Eu sou assim. Aí o Diego dorme no meio da série. Não, como você consegue dormir no meio da série? Não, eu também, se eu começar uma série é pra terminar ela rápido. Eu sou pouco eu não assisto muita série, não, porque eu tenho muita falta de paciência, se for série longa. Eu comecei a assistir uma agora, nem me lembro mais o nome dela, mas 50 minutos, um episódio, eu falei, não dá certo. Não gostei. Esse que eu falei pra vocês tem 50, quase uma hora. Mas são só 8 aí acaba. Você assistiu Breaking Bad? Amo. Muito boa, né? Amo. Essa eu terminei muito rápido também. Gente, eu acho que eu sei todas as séries do catálogo. Me julguem. Essa já não, aí eu já não consigo. Agora o filme eu assisto muito. E livro, vocês gostam de ler? Não. Eu gosto. Tu gosta? Eu gosto, eu leio. Direto lá em casa tem outros livros. Não É, sabia, disso aí não. vocês não sabiam. Não, me Tá pegou. Todo mundo fica de cara. Essa semana eu fiz 100 km andando de bicicleta. Tá, moleque. Aí com isso aí eu sei. Isso aí é verdade. Não, nisso aí eu dou aula. Andar de bicicleta. Será que Conta pra ela aí do dia que a gente foi buscar. Ó, pra você o ver. Sábio falou que tinha uns meninos andando de bicicleta. Não. É a gente. A gente ainda quer fazer um projeto com isso. Mas assim, o tanto de perrengue que a gente passou com o podcast, conta pra ela aquela vez que a gente foi lá do pendrive e a bicicleta quebrou. Ah, que a minha bicicleta quebrou. Conta aí pra ela. A gente foi entregar um pendrive, né? Que a gente tinha um editor que morava lá no fim do riacho, praticamente. A gente foi deixar um vídeo com ela. Na volta, minha bicicleta quebrou. Eu trouxe essa bicicleta no ombro, de lá do final do riacho até aqui, ó, nessa quadra. Mas a gente não desiste. Gente, o GPS botou a gente, porque eu nunca vim aqui no 2. Botou a gente num caminho aqui, no meio do... Onde tem metade asfalto, metade de chão. É aí que você Foi tá botando todo mundo. É Não. mais ou menos ali, que eu moro ali por perto. Eu falei, Diego, vamos voltar, nós estamos no lugar errado. Estão botando todo mundo pra lá, esse GPS aí. A Larissa também, que ela veio de Planaltina, ela Mas foi por lá. assim, o caminho foi mais rápido por ali mesmo. Mas é sinistro. eu falei. Por ali. É, Você não pega trânsito, mas ali é bem fechado, né? Bem complicado ali. Porque... É que na igreja a gente tem grupo de ciclismo, futebol. Não, e é tudo. porque ele ainda contou resumido. É porque assim, a gente. É porque ela tinha falado, deu a sugestão dos cortes. É por isso que a gente não faz corte. Porque a gente passou tanto perrengue com esse negócio Tanto. pra começar isso aqui, entendeu? Aí a gente foi lá nessa editora, que ela não mais faz parte da equipe, né? A gente foi lá. Ainda teve isso, ela ainda saiu pra poder completar. Aí a gente foi lá. Aí a gente Vê foi como lá é que levar essa pra ela pessoa é boa. 8 horas da noite, que essa época eu tava O trabalhando Titanic afundando e a peixe matou logo. Eu tava trabalhando presencial ainda. Aí a gente arrumou um menino ali da CCA, aquele que eu te apresentei, ele, o vice-presidente. E ele foi com a gente contando um monte de história daqui pra lá. A gente já sem paciência, que eu já tinha trabalhado o dia todo. Tadinho. E ele conta como muita verdade. Entregamos o pendrive pra ela. E na hora de descer, a bicicleta dele inventou de quebrar, não sei como. Aí eu fui descer da bicicleta pra ajudar ele e a minha sandália quebrou. Então eu tive que descer descalço, segurando a bicicleta na mão, porque eu não ia descer de bicicleta na frente deles. E ele atrás, com a bicicleta no ombro, e o menino aqui terminando de contar as histórias dele. Então depois desse dia a gente pegou um trauma. Aí eu entrei em contato com a Mauri, porque o Mauri já tinha ajudado a gente uma vez. Só que a Mauri tá morando em Santa Maria, trabalha em banco, né, ele é TI, e tem filha que acabou de nascer. Então eu falei assim, é muito complicado. Aí eu conversei com ele na manhã, eu falei assim, tem como você ajudar a gente? Aí ele viu que a gente tava Desesperado. e desistindo quase também, porque a gente até falou, ó, se no próximo acontecer alguma Tchau. coisa desse tipo, a gente para. Aí ele falou, não, tem como, manda os vídeos pra mim aí que eu vou editando aqui pra você de acordo com o tempo que eu tiver. Aí ele, tipo, pensando nesse limite que ele tem, a gente falou, não, também não vamos abusar dele e ficar pedindo pra ele fazer corte, né, porque senão vai ficar muito cheio. Aí a gente conseguiu o computador,
Só que aí a gente já tava mais tranquilo. A gente já tinha uma pessoa editando pra gente. Deu ruim com o computador? O computador queimou 2 vezes a fonte, porque ligaram errado o computador na tomada, não ligaram na voltagem certa. A gente teve que sair. Eu tava trabalhando no home office de novo, que eu tinha voltado, que teve um surto lá na agência, eu tive que voltar pra casa. Aí eu saí no meio do meu almoço pra poder resolver esse negócio de fonte, pra comprar. Comprei do dinheiro do meu bolso, que a gente até falou isso num podcast que só tá eu e ele. E aí não funcionava mais nada. A gente conseguiu 2 computadores de doação. A mais difícil a gente conseguiu, que é conseguir um computador de doação. Mas nenhum dos 2 prestou. Tanto que tá até ali a CPU pra gente vender as peças ali para o dinheiro do caixa. Pode? Tá lá, tem um HD lá pra vender, zerado. Mas Que perrengue, cara. foi, só que Nada assim, chique no esse fim, perrengue de deu hoje. certo. Estamos aqui, conseguimos E, colocar assim, isso pra andar. aproveitar o bonde para parabenizar vocês, porque vocês arrasaram mesmo. Enquanto tá todo mundo parado, né, meio desmotivado, vocês surgiram com um podcast arrasando, porque podcast está na moda. Inclusive, eu sou uma adepta, eu escuto demais. Mas eu uso o Spotify, geralmente. Qual que vocês acompanham? O Flow, o Podpah? Então, eu acompanho os mais aleatórios, assim. Ah, Primeiro que tem um que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é do Jota, que ele é um mentor de, Já. Eu sei de que... É ele que gosta pessoas dessas mesmo, coisas, né? assim. Ele tu quer... viu do Mano Brown? Desculpa, você viu do Mano Brown? Vocês viram do Mano Brown? É porque... Eu vi. Tá bom? E vou abrir um aspas aqui, me perdoe de direita, mas ele vai trazer o Lula. Ele já Ele trouxe, já já aconteceu. Já aconteceu? Já soltou, então já. eu vou assistir. Mas o dele tem vídeo no YouTube? Como é Não, que é só Spotify. Ele fechou uma parceria diretamente com o Spotify pra ele fazer. Tá bom, hein? Ele quer É porque ele não quer ir em nenhum, então ele criou o próprio dele. Aí. E aí eu tenho um que eu amo também, que chama Inviabilizando. Gente... Eu acho que eu já escutei. Ah, escutem. Porque é só aqueles casos que a família assistida conta pra gente e a gente pensa, não, mentira. É lá que acontece. Mas aí eu vou treinando e vou ouvindo, e eu gosto muito. E eu fiquei super empolgada com vocês fazendo esse projeto do podcast, porque eu acho que é inovador, nenhuma conferência fez ainda. Foi pensando no entretenimento mesmo que a gente. Porque tem muita gente parada, né? Que a gente sabe que tem muito adulto que não tá fazendo E é visita. muito legal saber da vida do outro, né, gente? Né? Porque a gente é vicentino, porque em essência a gente sabe da vida do outro. E é bom saber a experiência também. Enfim, a gente aprendeu muito com muita gente. Teve tanta experiência legal que trouxeram aqui pra gente, ideias mesmo, essas ideias que trouxeram pra gente. A gente fica brincando falando que não vai fazer, mas a gente vai fazer mesmo. É muito legal mesmo. Vocês estão de parabéns pelo projeto. E eu amei saber que tem uma menina por detrás das câmeras, que isso ninguém contou. Ela cuida de tudo aí, ela cuida Viu? Arrasou. do som e das imagens. Fazendo valer o ditado. Na frente de um homem existe sempre... Atrás de um homem existe sempre uma grande mulher. É isso? Fala assim. Tem essa frase, era do Facebook. Ah, sim. O do lado é... É importante que tem. Aí tem, entendeu? Tem. A gente soltou aqui, inclusive, eu já vou até pegar o gancho também, a gente soltou aqui no Instagram uma caixinha de perguntas. O pessoal não está interagindo tanto, mas teve uma única pergunta, mas ela é boa. E é do Sávio. Ai, meu Deus, sabe? Tinha que ser. E ele perguntou assim, peraí, deixa eu só abrir aqui a pergunta. Não, dá pra ver aqui. Qual o maior desafio em ser um missionário? Eita, qual é a maior Esse desafio? respirou fundo, hein? São vários, assim. Não sei, gente. O maior desafio, eu acho que é se manter motivado. Não no sentido motivação away, sabe? Mas no sentido de eu estou fazendo isso porque eu acredito nisso, porque isso é um propósito, eu sei que as outras pessoas vão se beneficiar disso. No início, o meu maior desafio era a minha família entender, porque eu já deixei, gente, eu acho que vocês também já deixaram várias vezes de participar de reuniões de família, de festinhas de amigos, para estar nas coisas da sociedade. No início era isso. Hoje em dia, é me manter motivada no sentido de eu estou aqui para isso. O que eu faço aqui tem reflexo nas outras pessoas e faz bem para as outras pessoas. E, essencialmente, quando faz bem para as outras pessoas, faz bem para mim também. Então, isso de se manter confiante, se manter perseverante, para mim, hoje é o mais difícil. Legal. E aí, você gostou?
Da entrevista? Entrevista não, do bate-papo. Eu falo muito, gente. Vocês deixaram eu ficar aqui o dia inteiro. Mas assim que é bom. É, Porque teve um confrade aqui que esse foi um dos mais trabalhosos. não querendo expor ele, mas pra segurar uma hora foi difícil. Deu trabalho. Pra segurar ele uma hora foi difícil. Ainda bem que ele avisou a gente antes. Ele falou assim, ó, eu não sou um homem de muitas palavras, não gosto de conversar muito. Mas eu vim. Tá, o mais importante foi isso, mas foi difícil. Foi isso. Bichinho, Mas a deu gente pra gosta de segurar pessoa uma que hora? conversa, porque às vezes a gente nem precisa puxar um assunto, a pessoa mesmo puxa um e vai indo e vai fluindo. Porque essa é a ideia, você que acompanha, você sabe. Podcast não tem um roteiro. A maioria das pessoas que vem pergunta, nossa, mas qual que é o roteiro? Vocês vão me perguntar o quê? Mas não tem. A conversa vai fluindo, a gente E a entra em um gente assunto. acha que não passa e passa, É, olha só. Passou a gente entra no assim, ó. assunto de filme e depois para lá no assunto lá de São Vicente, de que ele fazia, enfim. E é isso que a gente quer, é entreter o povo dessa forma. Tem muita gente que está elogiando, dizendo que é um próprio ECAFO, né? Um ECAFO dentro das suas casas, porque as pessoas vão aprendendo de alguma forma uma experiência nova, como a gente falou, uma ideia nova. E esse é o nosso objetivo, não é alcançar nada mais do que isso. Mas se alcançar, também não vai ser ruim. Chique. Tem uns nomes para indicar da minha cidade linda. É isso do que a meu gente ia central falar. Maravilhoso. Depois eu vou mandar para vocês. Tem muita gente boa. E tem muita gente que precisa ser reconhecida no sentido Sim. de, olha, aquele ali E isso, a gente, foi como eu falei, a gente também já falou isso, né? A gente não quer trazer só pessoas que têm cargos grandes, mas se tiver uma pessoa que tem uma história boa para contar, que gosta de conversar, que queira vir aqui, que queira até mesmo se oferecer, manda mensagem lá no nosso Instagram, porque a gente vai trazer, entendeu? Porque é isso, assim, eu não sei se vocês assumem grandes cargos, já assumiram alguma vez, a gente é só a ponta do iceberg. O rolê todo está acontecendo ali na ponta, né? São os meus orientadores, são as minhas crianças lá na CCAs que estão mandando ver. Eu sou só a ponta do iceberg que estou aqui, olha, está acontecendo Só isso. orienta mesmo, né? Você só... Só faz o básico, são eles que arrasam no dia a dia, que sabe, enfrenta tudo para dar conta do recado. Mas a gente vai dizer, em todos a gente está avisando. Em outubro vem uma pessoa aí que Tem gente grande por aí, hein? vai abalar as estruturas de todo o Riacho Fundo 2, que ninguém imaginava. Outubro, tá aí, gente. Tô Tá curiosa. chegando, Tá já aí. estamos marcando a data. Não podemos revelar ainda, vamos revelar lá no nosso Instagram, você já segue a gente, né? Já? Então, você vai ver lá o post, vai ter um post especial para ele. Não que ele seja mais especial que todo mundo, mas é porque Não é todo dia, né? não é todo dia que ele vem aqui no Riacho Fundo 2, então a gente tem que aproveitar da Gente, tô oportunidade. muito curiosa. Socorro. Mas a gente vai abrir, Que inclusive, para spoiler quem foi acompanha a gente vai abrir uma caixinha de perguntas agora no final de setembro, para as pessoas opinarem lá em quem elas acham que é. Meu Deus, Entendeu? que spoiler tudo. Mas Você acha que você tem alguém em mente? Será que vai ser nosso presidente qual? do conselho? Qual conselho? Não, deixa eu ver. É o Zé lá do CLT. Ah, você acha que é o... Não. Ah, Zé já veio, já vi. não, Não, foi a quem vem é Emília. a Foi a Emília. Emília? Isso. É, pra mim, Zé e Emília estão tudo. Não, ela falou muito dele, mas ele estava aqui, mas não participou. Vai ser nosso presidente do Conselho Nacional. Quem sabe? Acertei! Quem sabe? Quem sabe? Apesar de que... Gente, se apesar for de que tem... Christian, Apesar, eu vou votar aqui. Eu vou. apesar de que ele saiu agora, né? Não saiu, mas já aconteceu a eleição para um... Já, né? Mas aí é no início do ano que veio, eu acho, né? Que ele tomou. Mas quem sabe, pode ser que seja. A gente nunca... Vamos deixar em aberto. A É. gente nunca nega nada, assim. Vocês são demais, gente. Adorei. Mas acompanha lá que a gente vai postar no Instagram no finalzinho de setembro. Pode deixar. Que em outubro eu ele tá amei. vindo. Eu amei, inclusive, o folderzinho que vocês fizeram para divulgar a minha vinda. Capricha. O pessoal lá de Formosa vai acompanhar? Divulguei, né? Ah, Então, então... não é possível. Eu Pede já pra falei, eles- corta a amizade se não assistir. Pede pra ele se inscrever no nosso canal, que a gente falta pouco pra bater pelo menos 200 inscritos, pra fazer um númerozinho fechado. E eu sei que tem jovem pra caramba, então... Tem, eu vou divulgar. Eu estou divulgando, vou divulgar mais. Aí Beleza. vocês também têm que me ajudar. Vale uma balinha, vale um chocolate. Tá? Você quer ajudar a gente hoje com amendoim? Ela patrocinou o podcast hoje. Patrocinou o amendoim. Que Matou fase, nossa fome. Brasil! É a crise. É. Mas acontece. Mas é isso, Lília. A gente agradece a sua vinda. Foi muito legal, foi muito descontraído. Foi uma das que a gente mais sorriu, assim, com assuntos até mesmo sérios, mas que a gente misturou tudo. Um pouco da nossa vida com um pouco Misturou do que a gente passa do no trabalho. nossa profissão, no nosso dia a dia, na rotina vicentina. E eu agradeço a sua vinda, agradeço a sua presença. A presença do Diego aqui também, que participou algumas vezes em partes, né?
E que um dia que você quiser voltar, que você tiver mais alguma coisa nova para poder falar, pode entrar em contato com a gente. Indica essas pessoas mesmo que tem para a gente poder entrar em contato e já fechar aí o mês de novembro, que a gente faz uma agendazinha, né? Por isso que eu te pedi as datas. Tô muito organizada. Posso trazer um lanchinho. Inclusive, gostaria de agradecer também, porque vocês cederam uma data e um horário para mim que foi show de bola, né? Porque Ótimo, seria a outra gente data e vai de outro acordo com o horário. convidado e muito obrigado por ter vindo de tão longe e ter gostado também do nosso bate-papo. Eu amei conhecer Não é, confrade? vocês. Isso, obrigado mesmo, hein? Pelo amendoim também. R$ 10, R$ 10. No final a gente Bacana. acerta. E aí? Mas é isso. É isso, eu queria agradecer também, dizer que a gente é fruto das nossas escolhas diárias, né? E escolher a SSVP nunca é uma escolha ruim, gente. Por maior que BO que esteja acontecendo, por mais cansado que a gente esteja, escolher a sociedade nunca é uma escolha ruim. Mas e no final, pro final agora do vídeo, você quer deixar um recado aí para os coordenadores, orientadores, para as crianças do CCA que a gente tem aqui na nossa paróquia, que você viu eles, você quer deixar um recado O para pessoal que eles? tá desanimado. Para eles se manterem firmes. Enfim, um recado assim motivacional mesmo, um recado de Lembra força. do Joel. Então, eu estava lembrando do Joel agora, que ele costuma falar muito que a gente é fruto do ambiente onde a gente está também. Então, no caso das CCAs, eu queria dizer mais para os pais, assim, que eu sinto que os pais muitas vezes ainda ficam pensando, nossa, será que eu devo mesmo levar meu filho para essa conferência? Gente, nunca é um caminho ruim, nunca é uma escolha ruim, é sempre um ambiente muito bom. A gente aprende, tem problemas como todos os outros lugares têm, mas a gente aprende e é um aprendizado que é para a vida. Nada quando a gente está falando de Deus é à toa, né? E aí, eu queria dizer para os meninos também de CCAs, não desistam. Às vezes está desmotivado, a escola está cansativa, a CCA deu uma caidinha, leva um amiguinho novo. Recruta, né? Essa é a hora. Olha, tem fulaninho ali da minha sala de aula que eu acho que ele vai gostar, vamos junto comigo? Pede a orientadora para, de repente, vocês terem uma reunião num parque, num lugar diferente, né? Para poder conhecer também a natureza. A CCA não é só orientador. O orientador está ali só para orientar mesmo. Quem comanda, quem faz acontecer são as crianças. Então, são eles que trazem ideias, que faz tudo acontecer. Assim como nas nossas conferências, né, de adulto. O recado dos pais está dado. Nunca deixem de acreditar que a CCA é um espaço ruim, que é um espaço menos importante, por exemplo, que outros espaços. Aliás, é mais importante até do que outros espaços. E para a gente, que é coordenador e orientador, não desanimar no sentido de... Aquelas pessoas dependem da gente, né? Aqueles meninos, aquelas crianças, eles dependem da gente para ser seres humanos melhores. Não no sentido, porque é ruim, eu vou fazer ser melhor. Não, mas é porque todo dia a gente aprende uma coisinha nova na sociedade. Eu tenho, 20 anos de sociedade e todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Aprendi hoje com vocês, aprendo na minha conferência, aprendo nas reuniões de Conselho Central, aprendo com os meus orientadores. Então, é um ambiente de aprendizagem para a vida. E a gente nunca pode achar, eu acho que isso é meio clichê, que a gente sabe de tudo, porque a gente nunca sabe de tudo. Está longe da gente saber de tudo, né? E eu sou muito grata pela sociedade, por todas as crianças que estão comigo, por todos os orientadores que estão comigo. Sou muito grata pelo Sávio, que é meu coordenador. Ele é tipo um amigo mesmo. Sou muito grata por vocês estarem aqui, porque eu sei que vocês estando aqui, vocês estão motivando a gente que está lá do outro lado. Porque eu vou voltar para a Formosa bem assim, galera, alguém vai ter que fazer um podcast aqui, entendeu? Porque a gente não vai ficar para trás. Mas é isso, assim, eu fico muito feliz, muito grata pelo convite de vocês, eu estou à disposição. E o que precisar de mim, se não prestou, a gente grava outro, eu volto. Não, com certeza funcionou. Tomara, né? Deus abençoe. Amém. É isso. E para os pais, né? Acho que toda criança tem alguma coisa ali guardada, alguma habilidade, algum talento que pode ser mostrado aqui dentro. Então, isso é importante também de não deixar eles desistirem de investir nele aqui dentro, que a gente está precisando. Está pouco ainda, a gente já teve uma CCA com quase 40 crianças, então...
15 ainda tá pouco. Então, vocês que assistem, algum pai, alguma pessoa que não é vicentina, tem um filho pequeno, traz pra cá que a gente... Isso. Né? E é moldar mesmo, assim, é trazer para o lado do bem, para o lado das coisas boas, para o lado do fazer acontecer. Gente, na sociedade a gente faz coisas que gente grande faz. Exatamente. Não é isso, Temos muitas responsabilidades e a gente segue regras, né? Então tudo é bem organizadinho. Muito. É um lugar, é um espaço muito incrível de aprendizado mesmo. Até hierarquia aqui dentro tem, né? Hierarquia, regras, né? Convivência. Existe alguma coisa mais difícil que conviver com o outro? É Puxado. o tempo todo. Complicado demais, mas é isso. Muito obrigado mais uma vez. É desse jeito que a gente encerra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.